Como conectar um elástico em seu aparelho ortodôntico? Conectando os elásticos. Siga as recomendações do dentista. Quando a recomendação médica é o aparelho, o paciente recebe diversas instruções e informações sobre como usá-lo. Existem diferentes tipos de elásticos. Tudo depende da sua estrutura bucal e do problema que deve ser corrigido. Tire todas as suas dúvidas sobre os elásticos e outros aspectos pertinentes e, se não entender algum passo do processo, ligue para o consultório e pergunte. Saiba quais são as peças do aparelho. Por exemplo, os elásticos costumam ser acoplados aos ganchos e você precisa saber onde eles estão para fazer isso direito. Portanto, informe-se sobre as partes de um aparelho antes de tentar. Um dos componentes é o bracket, aquela peça que fica grudada no meio de cada dente. Eles são conectados pelo fio ortodôntico. Um fio que pode ser de metal ou estético, e fica preso ao longo das arcadas dentárias. Se o seu caso envolve o uso de elásticos, seu aparelho contará com ganchos ou botões localizados em vários pontos de fixação ao longo da estrutura para conectá-los. A quantidade e posição das peças depende da posição em que os elásticos devem ser presos, de acordo com o problema a ser resolvido. Ponha os elásticos verticais. Um dos componentes mais comuns dos aparelhos são os elásticos verticais, usados para juntar e alinhar os dentes. Para esses elásticos, você precisará de 6 ganchos instalados. 2 deles ficarão entre os caninos superiores, aqueles pontudos que ficam nos cantos das arcadas. Os outros 4 ganchos ficarão nos dentes de baixo. 2 entre os caninos inferiores e 2 nas laterais dos molares. Os dentes maiores que ficam no fundo da boca. Você precisará de 2 elásticos e eles deverão ser presos aos ganchos de cima e de baixo, nos 2 lados da boca, formando um triângulo. Descubra como cruzar os elásticos. Essa é outra configuração bastante comum de usá-los, visando corrigir casos de sobremordida. Para essa correção, é necessário somente um elástico. O dentista posicionará um botão em um molar superior, pelo lado de dentro, e outro botão em um molar inferior, mas do lado de fora, começando pela arcada de cima. Prenda o elástico nos 2 botões. Use os elásticos classe I. Essa é outra modalidade que utiliza elásticos cruzados e pode ser aplicada para diversos problemas. Os elásticos de classe I também podem ser usados para corrigir sobremordida. Se esse for seu diagnóstico, ele colocará um gancho em cada canino superior pelo lado de fora e um em cada primeiro molar inferior, também preso ao lado de fora. Conecte o elástico ao gancho de cima e depois ao de baixo. Além da sobremordida, existe também a sobressaliencia, quando há um espaço entre as arcadas quando você fecha a boca. Os elásticos classe I também são usados para corrigir esse problema. Já os elásticos de classe II são usados para corrigir prognatismo, quando a arcada de baixo fica à frente da arcada de cima ao fechar a boca, projetando o queixo para a frente. Nesse caso, você terá um gancho em cada canino inferior pelo lado de dentro e outro em cada primeiro molar superior, também pelo lado de dentro. Prenda os elásticos aos ganchos superiores e ligue-os aos inferiores. Use elásticos frontais.
Eles são usados para corrigir mordida aberta. Ou seja, quando o desalinhamento dos dentes não permite que a boca feche completamente. Nesse caso, haverá 4 ganchos, 2 na arcada de cima e 2 na arcada de baixo. Nos dentes incisivos, estes são os dentes mais afiados. Ao lado dos dentes centrais, ligue os ganchos com os elásticos, começando pelos de cima, cuidando dos dentes. Compreenda a importância dos elásticos. Ninguém gosta de ter elásticos presos aos dentes. Mas se o seu dentista os recomendou, é porque eles são necessários e você deve entender por que precisa deles. A finalidade é puxar o maxilar para a frente ou para trás, alinhando os dentes para proporcionar uma mordida correta. Eles são importantes para restaurar o reflexo oral de mordida. Ou seja, a importância de usar os elásticos é tremenda, mesmo que sejam incômodos no começo. Se você for diagnosticado com sobremordida ou sobressaliencia, provavelmente terá que usar os elásticos. Siga as recomendações do ortodontista e tire-os somente para escovar os dentes. É de suma importância descobrir se você os prendeu corretamente e de acordo com o profissional encarregado de seu caso. Tire algumas fotos no consultório e use um espelho para fazer igual quando chegar em casa. Troque os elásticos 3 vezes ao dia. Essa é a frequência com que eles devem ser trocados, a não ser que o dentista especifique que não. Esse procedimento é adotado porque eles perdem a elasticidade ao longo do dia. Sua melhor opção é trocá-los depois de cada refeição e antes de dormir. Reponha elásticos danificados ou perdidos imediatamente. Quando um dos elásticos arrebentar ou for perdido, você terá que trocá-lo na mesma hora. Os elásticos devem ser usados em tempo integral e até enquanto você dorme. Um dia sem eles representa 3 dias de atraso no tratamento. Em outras palavras, falhar em mantê-los fará com que você tenha que usar aparelho por muito mais tempo. Lidando com os elásticos. Prepare-se para ter dentes doloridos. Seus dentes precisarão de tempo para se acostumarem com a presença dos elásticos e ficarão bem doloridos nos primeiros dias. As primeiras 24 horas são as piores. Mas depois de algum tempo, você conseguirá usá-los o tempo todo sem nem mesmo notar. Converse com o dentista sobre começar lentamente em vez de simplesmente instalar os elásticos de uma só vez e usá-los o tempo todo imediatamente. Tenha uma reserva de elásticos. Embora os produtos recomendados pelos dentistas tenham uma boa durabilidade, eles também arrebentam e caem. Com isso em mente, tenha um estoque de elásticos em casa e, quando sair, leve alguns com você. Escolha cores divertidas. Os elásticos ortodônticos vêm em diversas cores. Essa é uma boa maneira para lidar com um novo e temporário aspecto do rosto que a maioria das pessoas acha feio. Tente usar cores diferentes de acordo com o dia ou ocasião. Você pode usar as cores preta e laranja no Dia das Bruxas, as cores do seu time em dia de jogo, etc. Compre-os em sua cor favorita. Alguns estabelecimentos vendem até elásticos neon e com glitter para adolescentes.